Eu gostaria de compartilhar com você, meu irmão e minha irmã, mais essa mensagem. Falarei sobre os 7 dias da semana que Deus criou. Gênesis, que quer dizer o princípio da criação do céu e da terra e de tudo que há neles. No mesmo livro, capítulo 1, versículo 5: E houve tarde, e houve manhã, o primeiro dia. Versículo 8: E houve tarde, e houve manhã, o segundo dia. Versículo 13: E houve tarde, e houve manhã, o terceiro dia. Versículo 19: E houve tarde, e houve manhã, o quarto dia. Versículo 23: E houve tarde, e houve manhã, o quinto dia. Versículo 31: E houve tarde, e houve manhã, o sexto dia. E capítulo 2, versículo 3: O sétimo dia. Encerrada a semana criada por Deus. Está provado e muito claro que a palavra domingo, da parte de Deus, dos profetas e dos apóstolos, nunca existiu. No dia 7 de março do ano 321 desta geração, o imperador Constantino de Roma promulgou a seguinte lei relativa a um dia de descanso, dizendo que todos os juízes e todos os habitantes das cidades e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Foi aí que cumpriu-se a profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 25, que diz: E procurarão trocar os tempos e a lei. Que lei? A lei de Deus. Confirmado, trocaram o sábado bíblico semanal pelo domingo criado por Constantino, imperador de Roma. A maior abominação que o povo de Israel praticou no tempo de Ezequiel, capítulo 8, versículo 16, eram 25 homens adorando o sol no santuário de Deus. A maior idolatria daquele tempo. A palavra domingo em alemão se traduz Satang, que significa dia do sol ou Deus Sol. Na linguagem deles, dies solis, porque uma grande multidão de pagãos adorava o sol no primeiro dia da semana. Vejamos novamente no capítulo 1, versículo 5 de Gênesis, que não tem o nome domingo ou nome nenhum, mas somente número. Quem adora e exalta o domingo está com o mesmo espírito daqueles que adoravam e queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua e aos signos e a todo o exército dos céus. Veja 2 Reis, capítulo 23, versículo 5. Esse precisa de conhecimento e libertação. João 8, versículo 32. Ah, se todos tivessem o mesmo conhecimento que as mulheres que serviam a Jesus tiveram. Leia Lucas 23, versículo 56. Quando se cumpriu a profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 25, a verdadeira igreja que estava na terra passou por uma grande tribulação. Foram mortos 6 milhões de sinceros cristãos. Alguns foram torturados, outros passaram pela prova de zombaria e açoites, e até foram algemados e presos. Foram apedrejados, postos à prova e cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, necessitados, afligidos, maltratados,
vagaram pelos desertos e montes, cavernas e grutas. Hebreus capítulo 11, versículo 35 a 38. No ano 321 desta geração, a própria Igreja Católica Apostólica Romana afirma que foi ela mesma que colocou o domingo no lugar do sábado bíblico semanal, com o apoio do imperador Constantino de Roma, e depois ratificado e legalizado pelos concílios romanos. São vários livros históricos para confirmação de tudo isso. Se você ainda tem dúvida e pensa que foi Deus quem fez o domingo, leia com diligência os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 17, especialmente o versículo 8, e veja qual o nome que está escrito. É o único dia que tem nome. Ainda em Êxodo capítulo 31, versículo 18, quem escreveu com seu próprio dedo em tábuas de pedras os 10 mandamentos? Capítulo 32, versículo 16, aquelas tábuas de pedras escritas os 10 mandamentos eram obras de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, porventura ele mudou a lei dos 10 mandamentos? Leia com calma Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Nem um jota ou um tio da lei será tirado jamais. Há uma pergunta em Romanos capítulo 3, versículo 31, que diz assim: anulamos então a lei pela fé? Não, de modo nenhum. Antes confirmamos a lei, os 10 mandamentos de Deus, e não de Moisés, sem a palavra domingo. Porque o mandamento é uma lâmpada, este ensinamento é uma luz, e a correção o caminho da vida. Provérbios capítulo 6, versículo 23. Que Deus te abençoe, hoje e eternamente. Amém e amém, Senhor.